Confira o vídeo a seguir e uma análise detalhada no final. A primeira fase, então, da ação judicial que foi aberta contra Jair Bolsonaro e outros acusados pela suposta tentativa de golpe de Estado, vale lembrar, se encerra na próxima segunda-feira, dia 2 de junho. Foram 2 semanas ali de coleta de depoimentos, de oitivas, e a gente espera aí, então, né, Alexandre, que com essa fase encerrada, os vídeos de todos os depoimentos sejam liberados para a imprensa, porque vale lembrar que a imprensa foi proibida de gravar áudios e vídeos de todos os depoimentos das últimas 2 semanas. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, Ana, Augusto, Pioto, bom estar com vocês de novo numa sexta-feira, muito feliz para mim por causa desse encontro. Olha, eu acho que é uma perda de tempo, né? Todo mundo sabe, até as pedras da Praça dos Três Poderes sabem que já tem a sentença final, já está julgado, o julgamento já acabou desde o início, né? O objetivo é tirar Bolsonaro da corrida presidencial do ano que vem, mas é muito claro, qualquer pretexto serve, né? Ele agora está sendo culpado pela sanção da Casa Branca, né? Através do Eduardo. O Eduardo manda na Casa Branca, coisas incríveis. Estão esquecendo que estão entrando assim numa puerilidade, né, numa infantilidade incrível. E a coisa é muito óbvia, muito evidente. Por exemplo, fazer o governador de São Paulo perder tempo e vir para depoimento. O governo de São Paulo demanda muita atenção, muita presença do governador Tarcísio. Não adianta nada ele dizer o que disse, que é verdade. Eu sei que é verdade. Bolsonaro fez reuniões, ficou muito incomodado pelo fato de não ser possível fazer recontagem de votos, não ser possível saber exatamente como é que foi registrado no mundo digital, né, tão fechado, em que o eleitor não compreende, né? Tem uma corte europeia que diz que não vale nenhuma contagem de votos que não seja compreendida pelos donos dos votos, né? É o caso aqui no Brasil, e que provavelmente vai se repetir no ano que vem, né? Ainda mais se passar esse projeto que agora já passou pela Câmara, está lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que vai inventar coisas como, por exemplo, 7 anos de prisão para quem não aceitar o resultado das urnas. Sempre houve o jus esperneandi, o direito do derrotado de chorar, de reclamar, né? Mas aqui no Brasil, agora, não pode. Sempre se fez isso como algo natural. Então vai lá, o Tarcísio diz exatamente o que aconteceu aqui em Brasília, né? Bolsonaro, no primeiro dia, nomeou Ciro Nogueira já para fazer a transição, né? Se relacionou com o governo que estava entrando para nomear os comandantes das Forças Armadas. Já entregou tudo pronto, né? E não tem nada a ver com 8 de janeiro, ao contrário, ele disse, olha, agora vamos desfazer aí essas manifestações, né? Mas não adianta porque já está tudo marcado. É perda de tempo, é meio de Kafka, né? É meio kafkiano. É só para cumprir o ritual. Já sabe que o placar do fim do jogo já se sabe, né? Mas vamos jogar os 90 minutos para não dizer que nem jogaram. É isso. Antes de ouvi-lo, deixa eu acrescentar aqui mais uma informação. Na verdade é um vídeo, porque a internet aí não perdoa. É um vídeo do ministro Alexandre de Moraes lá de 2017, Augusto, onde ele dizia que o juiz não deve participar da delação premiada e deve sempre garantir a imparcialidade do processo. Vamos revisitar esse vídeo, aí eu já te ouço. Agora o sistema é acusatório. Alguém só pode ser processado com acusação formal do Estado. Mas por qual órgão? O Ministério Público. Até 88, alguns delitos começavam o inquérito por portaria do delegado e seguia depois para o juiz, não precisava de denúncia. Era o sistema inquisitório, o próprio juiz podia tocar. Foi uma opção, ao meu ver, corretíssima da Constituição. Não se pode permitir que o juiz participe disso, porque senão a sua imparcialidade, obviamente, acaba ficando corroída.
Num julgamento justo, isso aí deveria ser exibido pela defesa dos acusados. Boa noite, Paula, nossa chefe, Piotr, meu amigo, Ana, minha parceira querida, Alexandre Garcia, que bom ter você por aqui. Eu não sei em que parte do mundo está Alexandre Garcia. Sempre bem-vindo. O ministro Moraes é uma contradição ambulante, né? A gente pega esses vídeos e mostra, e ele está dando alguma explicação num congresso, qualquer, está discutindo especificamente certas normas, e ele deixa claro. O Brasil, com a Constituição, a Constituição supostamente em vigor, em tese, está em vigor, o Brasil mudou. E o sistema acusatório exige que o Ministério Público esteja na origem de qualquer julgamento. Ele, Alexandre de Moraes, é promotor de justiça e nunca admitiria que um processo começasse sem que o Ministério Público se manifestasse. Aí agora, como juiz, ministro não é juiz, é ministro do Supremo. Como o juiz, ele interfere, ele não deixa, ele começa processos, ele não deixa a testemunha falar. É incoerente até nisso, porque ontem, se eu não estou enganado, ele proibiu alguém, não interessa o que você pensa sobre golpe, se houve ou não, porque ele não disse isso ao governador Tarcísio. Diga, interrompa. Então, ele não pode fazer o que faz. E é um julgamento com cartas marcadas. A gente já sabe o que vai acontecer. E é um circo que não tem graça nenhuma. Há vários palhaços ali em ação, mas nenhum é engraçado. Nenhum é engraçado. Eles querem impedir, e vão tentar, pelo menos, que tirar da disputa política o político hoje mais popular do país. Essa que é a verdade. Da mesma forma que tiraram o Lula da cadeia para que ele fosse o candidato que o PT não tem, fora o Deus da seita, que é o Lula. É isso. Augusto, só para lembrar, foi ontem no depoimento do Antônio Ramiro Lorenzo, ele que foi secretário executivo do Ministério da Justiça, ainda com Anderson Torres, quando o ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte, aspas, se o senhor acha ou não que teve golpe, realmente isso não é importante para essa corte, se atenha somente aos fatos. Fecho aspas. Eu poderia dizer também, se eu estivesse lá, que eu nunca ouvi, conversei muito com o Bolsonaro, e nunca ouvi a palavra golpe. Nunca ouvi. Já que você tocou nesse ponto, deixa eu jogar para o Alexandre, porque ontem, Alexandre, nós comentamos aí esse depoimento, justamente essa fala do ministro Moraes, quando ele disse realmente isso não é importante para a corte. Ele ali emitiu um juízo de valor durante o depoimento de uma das testemunhas, o depoimento do Antônio Ramiro Lorenzo. Quero também te ouvir antes da gente dar sequência. Pois é, enquanto eu estava ouvindo essa recordação da fala do ministro Moraes em 2017, eu lembrava daquela história do sapo e do escorpião, né? Que o sapo carregou o escorpião pediu para o sapo carregá-lo pelo rio, o sapo disse, não, você vai me dar uma ferroada, não, vamos embora, se eu der, morremos os dois. Lá no meio do rio, o escorpião deu a ferroada, o sapo falou para ele, mas por que você fez isso? Vamos morrer os dois? E o escorpião disse, eu não podia me conter porque é da minha natureza. É da natureza do promotor agir como está agindo o promotor Alexandre de Moraes, né, no lugar de ministro. Assim como é da natureza do advogado defender uma causa, tal como o ministro Barroso defende, por exemplo, nós derrotamos o bolsonarismo, lá em Harvard ele disse a mesma coisa, né? Disse, nós derrotamos o bolsonarismo perante a ONU. Então, não adianta. O Augusto lembrou, né? Falou várias vezes com o Bolsonaro, eu também sempre falou, vou ficar dentro das 4 linhas, sempre. Né? E recomendava as pessoas para não sair das 4 linhas da Constituição.
Né? Isso que estão mostrando aí como prova, né, são medidas constitucionais de defesa da lei e da ordem que passam pelo Congresso Nacional ou passam pelo Conselho de Defesa. Não podem ser tomadas por um presidente da República sozinho. Né? Então, e está tudo previsto na Constituição. Então, por isso que é difícil conseguir fazer o rito para tirar Bolsonaro da disputa presidencial. Porque a pessoa, eu vi hoje as pessoas fazendo estátuas, bustos de areia, de pedra, de mármore, de metal do Bolsonaro e não fazem do presidente da República. Por quê? Né? Então é esse medo de alguém que é muito popular. Mas aí vai lá uma pessoa importante do Ministério da Justiça, dá o seu depoimento, e o ministro Moraes, isso é reiterado, né, como fez com o Cid, e como fez com outras vezes, o Aldo Rebelo, não estava gostando do que o Aldo Rebelo dizia. Testemunha um bom juiz, que tem a natureza de juiz, o juiz fica no meio, fica na lei, não fica nem na defesa, nem na acusação. Deixa o testemunha falar, porque é importante, o testemunha está convocado para dizer o que viu, o que sentiu, o que ouviu, o que falou, né, num determinado evento que está sob julgamento. Só que não, né, é da natureza do promotor, como é da natureza do advogado que está lá. Eu sempre achei que seria muito bom trazer juízes de carreira, né, pegar os melhores do Superior Tribunal de Justiça e vai passando para o Supremo como último degrau na escala de importância, né, do judiciário brasileiro. Mas é o que temos aí, né, com reflexos já na primeira instância, que está pegando maus exemplos que vêm do Supremo. No vídeo apresentado, o jornalista Alexandre Garcia expõe com contundência e riqueza de detalhes aquilo que classifica como uma estratégia deliberada para afastar o ex-presidente Jair Bolsonaro da disputa presidencial de 2026. As falas do jornalista revelam não apenas um cenário de intensa judicialização da política, mas também o uso do aparato judicial de forma seletiva contra o principal líder da oposição. Em sua análise, Garcia aponta que os processos contra Bolsonaro não se fundamentam em julgamentos imparciais, mas sim em decisões já pré-estabelecidas, o que enfraquece a legitimidade do sistema democrático brasileiro. Garcia destaca que há uma tentativa clara de inviabilizar o capital político de Bolsonaro, utilizando como instrumento processos judiciais com forte viés político. O próprio contexto do inquérito, com depoimentos realizados a portas fechadas e sem transparência, para a imprensa, levanta questionamentos legítimos sobre o devido processo legal e o direito de defesa. A ausência de gravações e a limitação de informações ao público impedem a fiscalização social sobre as decisões do judiciário, o que é especialmente grave quando se trata de um processo com efeitos tão relevantes para o cenário político nacional. Outro ponto levantado é a atuação do ministro Alexandre de Moraes, que, segundo o vídeo, tem assumido um protagonismo incompatível com a função de um magistrado imparcial. Ao interferir nos depoimentos e até mesmo censurar falas de testemunhas, Moraes estaria extrapolando sua função de garantidor do processo para tornar-se um agente ativo da acusação. Tal comportamento entra em contradição direta com suas próprias declarações anteriores, nas quais defendia o sistema acusatório e a separação clara entre juiz, Ministério Público e defesa. A crítica de Garcia ganha ainda mais força ao rememorar que Jair Bolsonaro, ao deixar o governo, respeitou o processo de transição, nomeou representantes e jamais instigou qualquer ação contra a legalidade institucional. Ao contrário, sempre afirmou que atuaria dentro das 4 linhas da Constituição. O que se observa, portanto, é que medidas e atos institucionais legítimos, como reuniões com autoridades ou manifestações de descontentamento com o sistema eleitoral, têm sido reinterpretados de maneira forçada como indícios de tentativa de golpe, o que configura um grave desvio interpretativo das normas jurídicas.
A tentativa de criminalização da figura de Bolsonaro reflete não apenas a fragilidade de parte do sistema de justiça, mas também o medo do establishment diante da força popular que o ex-presidente ainda representa. Como mencionado no vídeo, sua popularidade continua elevada, sendo um nome de peso que mobiliza massas, estimula debates e desafia estruturas que se mantêm confortáveis no poder. O fato de que ele continua sendo o político mais lembrado nas ruas, em estátuas e manifestações espontâneas, demonstra que sua conexão com o povo permanece viva. Portanto, a narrativa construída por Alexandre Garcia sugere que estamos diante de uma tentativa de tutela judicial sobre o processo democrático. Impedir que Bolsonaro dispute as eleições não se trata apenas de uma questão jurídica, mas de uma tentativa de amputar a soberania popular, retirando do eleitor a possibilidade de escolha livre em 2026. A democracia se sustenta no pluralismo e na alternância de poder, e qualquer tentativa de exclusão artificial de um dos principais nomes da política brasileira deve ser vista com extrema preocupação por todos aqueles que acreditam na liberdade e na Constituição.